Fala investidora, tudo bem com você? Que bom ter você aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar com você a respeito do maior fundo imobiliário do setor de tijolos negociado na Bolsa Brasileira. Quer saber qual é? Quer saber como se tornar sócio, como ganhar dinheiro com ele? Meu nome é Rodrigo e vai ser um prazer bater esse papo com você. Fundos imobiliários, para quem não sabe, nada mais é do que um conjunto de investidores que vão juntar o seu capital, vão juntar o seu dinheiro e vão investir no setor imobiliário. Eu quero falar com vocês hoje, como eu disse, a respeito do maior fundo imobiliário do setor de tijolos negociado na Bolsa Brasileira, que nada mais é do que o XPML11, o famoso XPMALS. É um fundo imobiliário do setor de tijolos que investe em shopping centers. Para você que não sabe, basicamente eu tenho três tipos de fundos imobiliários. Eu tenho fundos imobiliários de tijolo, de papel e os híbridos. Os de tijolos são aqueles fundos imobiliários que investem em imóveis físicos, como por exemplo shopping centers, os barracões logísticos, os escritórios dos advogados, por exemplo, ou os escritórios de negócios, os imóveis residenciais. Quando eu falo dos fundos de papéis, são fundos imobiliários que investem basicamente nos famosos CRIs, certificados recebíveis do setor imobiliário. E os híbridos trabalham com as duas modalidades aí de fundos imobiliários. O XPML11 é do setor de tijolos, como eu disse, do subsetor de shopping centers. Trata-se de um fundo imobiliário que abriu as suas negociações, ou seja, fez a sua oferta pública de ações no ano de 2017 na Bolsa Brasileira e desde então tem crescido exponencialmente e tem trazido lucro aos seus acionistas. O responsável por trás do XPML11, o nome já vai dizer, é a própria XP Investimentos, aquela gigante financeira brasileira do Guilherme Benchimol. E você precisa saber ainda a respeito dos fundos imobiliários um detalhe. Todo fundo imobiliário possui uma taxa de administração. O que é essa taxa de administração? É um valor cobrado dos acionistas para que esse valor possa manter funcionando um fundo imobiliário. No caso do XPML11, essa taxa de administração é de 0,55% ao ano sobre o valor total investido. Mas calma, tá? Embora tenha essa taxa é irrisória, perto da rentabilidade que esse fundo imobiliário tem trazido aos seus acionistas, mas você precisa saber que existe essa taxa de administração e ela é cobrada. Mas falando a respeito do XPML11, por que eu quis falar a respeito dele hoje para você? Porque, como eu disse, é o maior fundo imobiliário de tijolos negociado na Bolsa Brasileira. É um fundo imobiliário que até o ano de 2022 ou 2023 tinha um patrimônio líquido de 2 bilhões de reais, o que é um valor muito alto, é um valor muito considerável comparado aos seus pares. Só que esse valor, nos últimos 2-3 anos, triplicou. Hoje, o XPML11 tem algo perto de 6 bilhões de reais em patrimônio líquido. É muito dinheiro, são muitos imóveis esses que têm trazido lucros aos seus acionistas. E por falar nisso, é um investimento, é um fundo imobiliário que possui aproximadamente 608 mil cotistas. 608 mil cotistas estão aproveitando este investimento que talvez você não conhecesse, ou se você conhecesse, agora você está tendo um pouquinho mais de informações sobre ele. E aí você deve estar se perguntando, Rodrigo, eu já entendi que os fundos imobiliários é um condomínio de investidores que investem no setor imobiliário. Mas como é que, por exemplo, o XPML11 ganha dinheiro? Basicamente, ele ganha dinheiro hoje de duas formas muito interessantes. A primeira é a exploração imobiliária de shopping centers, ou seja, o fundo XPML11 vai lá, compra um shopping center e depois ele loca as lojas que fazem parte daquele shopping center. O interessante dessa locação é que, com certeza, quando você vai no shopping, você já viu. São empresas consolidadas, empresas fortes no mercado, ou seja, são bons inquilinos que pagam os seus aluguéis em dia e fazem os contratos longos. Você já viu, é Renner, Casas Bahia, Vivara, Centauro e tantas outras empresas consolidadas e conhecidas no nosso país que locam o seu espaço dentro do shopping center. E o fundo imobiliário, que é dono do shopping center, é quem vai ganhar esse dinheiro. E você sendo cotista, você sendo acionista, você também vai ganhar a sua parcela. Como que funciona o aluguel desses fundos imobiliários, do XPML11? Ele tem duas formas de ganhar dinheiro por meio do aluguel. A primeira delas é colocando um aluguel fixo. Então, digamos que você quer alocar uma loja dentro de algum shopping pertencente ao XPML11. Digamos que vai ser estabelecido um valor fixo de 10 mil reais. Se você vendeu pouco no mês, não importa, você vai pagar aluguel de 10 mil reais. Só que o XPML11, de forma inteligente, ele estabelece também um aluguel variável. E como que funciona esse aluguel variável? Se, em determinado mês,
você vendeu uma porcentagem grande de lucro, você tem uma porcentagem grande de lucro, parte dessa porcentagem será o aluguel. Por exemplo, digamos que ele estabeleça 1% de aluguel. Se você vendeu, por exemplo, R$ 1,5 milhão de reais, 1% disso seria R$ 15 mil. Então ele vai analisar o que foi mais alto, o valor fixo estipulado de 10 mil ou a porcentagem de vendas, que nesse caso foi de 15 mil. Nesse caso, nesses meses onde foi 15 mil, o aluguel será de 15 mil reais e não aquele valor fixo de 10 mil reais. Isso acontece muito Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Em datas festivas, os lojistas costumam vender mais. Vendendo mais, tem um lucro maior. Tendo lucro maior, pagam também um aluguel maior ali para o fundo imobiliário que é dono desse shopping. A outra forma que o XP-ML11 ganha dinheiro é através da negociação ativa, ou seja, da compra e venda de shopping centers. E ele faz isso de forma muito inteligente, tanto que nós vimos que triplicou o seu tamanho nos últimos anos, saindo de 2 bilhões, chegando a 6 bilhões. E, só para você saber, quando eu falo do XP-ML11, trata-se de um fundo imobiliário que hoje possui no seu portfólio mais de 25 shopping centers distribuídos por todo o Brasil. A maioria deles fica no sul, sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas são mais de 25 empreendimentos imobiliários de shopping centers que, com certeza, se você se tornar um acionista, você também vai fazer parte dessa festa e ganhar parte desses lucros. Por exemplo, Shopping Cidade Jardim, Shopping Cidade São Paulo, Catarina Fashion Outlet, Higienópolis, Gran Plaza e Shopping Bahia. São apenas alguns exemplos de shoppings que fazem parte do portfólio do XP-ML11. E você sabe muito bem, né? Nas grandes cidades, o que se faz nos finais de semana? As pessoas vão para o shopping. Então vai pegar um cinema, vai comprar um presente para o namorado, vai comprar um presente para a esposa, para o esposo, vai levar o filho para brincar nas lojas ali que tem brinquedos. Então o shopping center é o centro de entretenimento das grandes cidades. Vivem lotados nos finais de semana, vivem tendo lucros lojistas e você, sendo dono de um fundo imobiliário que é dono de shopping center, também vai fazer parte dessa festa e ganhar sua parte no lucro. Mas sempre que você fala de fundos imobiliários, existem alguns indicadores que você pode olhar e através disso verificar se aquele fundo imobiliário é um bom investimento. Quando eu falo do XP-ML11, eu vou analisar, por exemplo, a vacância. O que é a vacância? Qual é a porcentagem de lojas que estão desocupadas, ou seja, não tem ninguém locando? No XP-ML11, essa porcentagem não chega a 4%, mas de 96% de todas as lojas, elas estão locadas, ou seja, eu tenho ali um inquilino que tem saúde financeira, que está pagando seus aluguéis em dias, e detalhes, os aluguéis nos shopping centers costumam ter um prazo razoável, não são aluguéis muito curtos, são aluguéis com um prazo até muito bom. E isso traz uma segurança para o fundo de investimento, para o fundo imobiliário, no caso do XP-ML11. E se você já é investidor, você pode já ter visto outros vídeos a respeito e pode estar se perguntando, tem coisa boa? Tem coisa boa, como eu estou falando. E tem pontos de atenção também. O ponto de atenção a respeito do XP-ML11 é a respeito do seu endividamento. Durante todo esse ano, se você procurar os vídeos aí na internet, você vai ver que falou-se muito do XP-ML11, inclusive duvidou-se muito da gestão do fundo, porque ele tinha que pagar uma parcela muito grande de uma das aquisições que ele havia feito. Agora, no final do ano, ele tinha que pagar um boleto de mais 650 milhões de reais. E ele tinha em caixa algo perto de 300 milhões de reais apenas. E aí ficou discutindo, poxa, tem que pagar um boleto de 650 milhões e tem em caixa apenas 300 milhões. Como que o fundo faria para pagar isso? Vamos lá. É preciso ter muita calma a analisar um cenário desse. Se você for um investidor amador, você vai entrar em desespero. Mas se você for um investidor profissional que sabe analisar os dados, basta você pesquisar, basta você procurar e verificar o que é que o fundo imobiliário está fazendo a respeito disso. Foi dito e foi cumprido isso. O próprio CEO, responsável pelo XP-ML11, disse que haviam várias saídas que eles poderiam adotar. Por exemplo, fazer novos empréstimos, porque eles têm crédito, eles têm assim uma robustez financeira para fazer novos empréstimos. Poderia ainda fazer o lançamento de novas cotas, o que traria um valor financeiro que poderia ser utilizado para quitar as dívidas, ou ainda poderia vender ativos. Eu disse para vocês que é um fundo de investimento que tem mais de 6 bilhões de reais de patrimônio líquido. Então ele poderia simplesmente vender uma parte desse patrimônio e pagar os seus investimentos. E é exatamente isso que foi feito. Inclusive, foi dito pelo CEO que essa seria a principal estratégia. Então, recentemente,
o XPML11 fez uma venda para o fundo RISA, que vai criar um novo fundo de investimento, de algo perto de 1,6 bilhões de reais. Parte desse valor vai ser utilizado para pagar as dívidas do XPML11. Então você observa que é um fundo de investimento que tem robustez. Ele tem sim uma gestão ativa, mas não é uma gestão despretensiosa ou sem nenhum pensamento, sem nenhum fundamento. Eles fizeram grandes aquisições, isso traz sim um endividamento, mas um endividamento controlado, e eles sabem muito bem quais estratégias adotarem para honrar esse endividamento, continuar tendo lucro e estar distribuindo esse lucro para os seus acionistas. Se você se interessou e deseja comprar o XPML11, basta você entrar no home broker do seu banco, da sua corretora de valores, e colocar o código XPML11. Você vai observar que no momento que eu estou gravando esse vídeo, a cota está sendo negociada em algo próximo de R$ 106. E detalhe interessante, tá? O XPML11 distribui dividendos porque é a essência dos fundos imobiliários. Você só compra o fundo imobiliário porque você quer ganhar aquele aluguel mensal todos os meses. E é exatamente isso que o XPML11 faz. Ele paga mensalmente, religiosamente, a sua parcela dos aluguéis que ele recebe. E nos últimos 12 meses, ele pagou algo perto de 10,5% ao ano. E nos últimos 5 anos, não pagou menos da média de 9% ao ano. Então você verifica que é um investimento sólido, que traz uma previsibilidade de lucro, porque os aluguéis são mensais, distribui esses aluguéis mensais e tem trazido uma excelente rentabilidade para os seus investidores através dos dividendos do aluguelzinho que você vai receber todos os meses. Então, se você sempre sonhou em viver de aluguel, você nunca teve dinheiro para isso, os fundos imobiliários são o primeiro passo, são o caminho. Porque você pode investir em fundo imobiliário logístico, de shopping center, de papéis, de escritórios, de imóveis. Você tem uma variedade de investimentos de fundos imobiliários que você pode aproveitar e, através disso, receber o seu aluguel mensal. No vídeo de hoje, eu trouxe o XPML11, que é um fundo imobiliário que eu particularmente invisto do setor de shopping centers, que eu considero que é um excelente setor, que traz uma lucratividade. E, tratando-se do XPML11, como eu disse, é o maior fundo de tijolos negociado na Bolsa Brasileira. É um gigante colossal que tem uma excelente administração por trás, tem feito grandes aquisições, o que vai trazer sim um endividamento, mas um endividamento controlado, e tem trazido lucro para os seus investidores. E você pode fazer parte dessa festa e também, adquirindo uma cota do XPML11, fazer parte dessa festa e receber o seu aluguel mensal. Lembrando que não é recomendação de compra, é apenas a minha opinião pessoal a respeito do ativo, mas é um ativo que eu tenho em carteira, gosto muito, e por isso que eu trouxe para vocês aqui hoje. Feitas essas considerações, eu queria mais uma vez te agradecer por ter me acompanhado nesse vídeo. Eu espero ter apresentado um pouquinho mais para você a respeito dos fundos imobiliários, mais especificamente do XPML11. Se você já investe nesse ativo, comenta aqui embaixo. Se você investe em outro fundo imobiliário, comenta aqui para mim também. Aproveita, curte, compartilha. Compartilhe esse vídeo aqui com aquela pessoa que você conhece, que sempre quis viver de aluguel e nunca teve dinheiro suficiente para isso. É possível viver de aluguel com pouco dinheiro, fazendo um investimento baixo e ganhando uma rentabilidade considerável. Lembrando que quando eu tenho um aluguel, eu tenho uma casa física e alugo, é cobrada ali uma taxa muito grande de imposto de renda sobre a lucratividade. Quando eu falo dos rendimentos dos fundos imobiliários, esses rendimentos são isentos. Eu não pago, por exemplo, imposto de renda sobre esses investimentos. Então você já tem ali uma lucratividade muito grande comparando um imóvel físico com um fundo imobiliário. Dito isso, muito obrigado mais uma vez pela tua companhia. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.